Bandita ASMR. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de ASMR. Pra você. O vídeo de hoje é um pouco diferente do conteúdo normal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre mim. E vai ter alguns gatilhos distribuídos pelo vídeo, mas vai ser sobre fatos sobre mim. E eu vou ser um pouco mais aberta com você para comemorar os 100 inscritos. Eu tô muito feliz. O canal tem crescido muito em pouco tempo. E eu vejo que as pessoas estão voltando, estão comentando, estão engajando. E pra mim é muito maluco, sabe? Porque quando eu comecei eu tinha certeza que eu ia ficar falando com ninguém. E tava com medo, sabe? De fazer 2 vídeos e nunca mais. Mas tem tudo dado muito certo. Então eu queria agradecer a você, pessoa que pode ter se inscrito assim que eu coloquei o meu primeiro vídeo. Ou você, pessoa que acabou de se inscrever ou que vai se inscrever agora. Mas eu queria agradecer. É uma grande oportunidade de fazer uma coisa que você gosta e ter pessoas que comunicam com você também. Então, eu pensei nesse vídeo pra comemorar, já que eu tenho conversado bastante, mas não tenho tido uma apresentação formal sobre mim. Só que eu achei que 10 fatos normais e talvez ia ficar um pouco chato. Então eu tentei pensar nos fatos mais diferentes sobre mim. E talvez envolve umas celebridades. Não muitas, uma. Mas eu tentei pegar as coisas mais diferentonas sobre mim. E também ir bem, tipo, conversandinho, sabe? Pra você... Pra parecer que a gente tá sentado entre amigos. E não ser só uma lista de fatos, sabe? Aqueles compilados de 10 fatos que você não sabia sobre Bandita ASMR. Não vai ser esse vídeo. Mas eu tô com a minha lista de fatos aqui do meu lado no meu computador, porque eu não consigo lembrar de tudo. Então se vocês me verem assim olhando, eu não tô parando de prestar atenção em você não. Eu tô só olhando aqui pra lista. O primeiro fato que você provavelmente não pensaria olhando assim pra mim só assim na cara, e também é bem de Olimpíadas. O primeiro fato é que eu fiz ginástica artística por uma boa parte da minha infância barra começo da adolescência. E eu comecei com mais ou menos... Se eu achar, eu vou colocar uma fotinha aqui, alguma coisa assim. Mas eu comecei com uns 9 anos, 10 anos. E foi até uns 12. E foi bem marcante. Eu gostava bastante de fazer. Só que eu não era muito boa. Eu realmente não era muito boa porque eu era uma criança gordinha. E esse é um muito... Não tô falando que você não pode fazer se você for gordinho. Mas é um esporte muito difícil. É difícil se colocar no ar quando você tem mais peso. Então eu sabia coisas mais básicas, tipo estrelinhas. E eu acho que o meu grande ápice foi no salto, quando eu aprendi a fazer aquele salto de lado. Que é tipo, aqui tem o cavalo, que você vai tipo assim, corre, e aí pula no...
Você pula no trampolim e faz assim com a perninha. E cai aqui. Esse foi o meu ápice. Até hoje eu tenho umas medalhas aqui em casa. Só que elas eram todas de participação. Eu acho que talvez uma única vez. Não, nunca. Eu participei umas 10 competições e todas elas eu ganhei medalha de participação. Mas eu lembro que teve uma. Não lembro qual. Foi logo um pouco antes de eu sair que eu fiquei até bem colocada. Que foi quando eu fiz o salto no cavalo. E eu fazia a trave, que é aquela que é assim no alto de fotos. Aí, se a pessoa que tiver, se eu, no momento que eu estiver editando, tiver vontade, então vai ter uma foto aqui. Mas, eu lembro que, tipo, eu era bem desastrada. Então não era incomum eu estar, tipo, fazendo as mesmas manobras na trave e, tipo, pá, no chão. E aí meus pais até falam, meu pai falou pra mim que, quando eu fui falar com ele sobre isso recentemente, que ele não gostava muito de assistir eu no meu treinamento, porque eu caía demais e, tipo, batia joelho e, tipo, ia direto no chão e caía, assim, com força. E que ele ficava com um pouco de aflição ver a filha dele de 11 anos, assim, cair tão violentamente. Mas eu nunca tive nenhum problema. Tipo, deu tudo certo. Essa é uma coisa que vão ter aqui outras histórias sobre momentos que eu tava em esporte, esse tipo de coisa, porque durante minha infância em toda e até hoje, os meus pais sempre me incentivaram muito para que eu me movimentasse, que eu fizesse todos os esportes eu fiz. Minha mãe queria que eu fizesse vôlei porque a minha mãe jogou pra clube e tal. Ela sabia jogar muito bem. E aí eu fiz futebol, eu fiz ginástica artística, eu fiz dança, eu fiz sapateado, eu fiz jazz, eu fiz balé. Bastante coisa. Isso não entra nos fatos. Eu tô só te contando. Mas foi bem divertido. E, tipo, é uma coisa que eu sempre considerei importante. Tipo, até hoje eu ainda vou pra academia frequentemente. E pra mim é muito importante se manter em movimento. Ok. O próximo. Eles não estão numa ordem muito que faz sentido, mas o próximo é. Eu sei costurar. Ok. O próximo é eu sei costurar e eu já tive uma marca de roupas. Sabe que é autoexplicativa? Eu comecei a aprender a costurar quando eu tinha uns 15 anos. Eu lembro que eu era muito fashionista, mas eu não era exatamente plus size, eu era mais mid size, mas não tinha muita opção, sabe? De coisas pra vestir. Era tipo tudo marrom, cinza, preto. Adoro um preto hoje em dia, mas naquela época eu queria vestir. Queria vestir pink. Queria vestir lilás. Sabe? Eu não queria. Não queria. Era tudo muito idoso pra minha idade. E aí eu comecei a pensar, tipo, se eu não posso comprar, então por que eu não posso fazer? E aí a minha avó costura. E ela me ensinou algumas coisas e outras, bastante coisas. Realmente eu fui aprendendo no YouTube, porque minha avó mora muito longe, né? E aí eu entrava no YouTube, e aí eu comprei uns tecidos, meio que na cara, na coragem. E aí eu costurava na mão. Fiz muitos daqueles kimonos, sabe? E aí meus pais compraram uma maquininha pra mim.
que eu tenho até hoje. E, tipo, ela é boa. E eu comecei a costurar. E quando a minha saúde mental não tava muito boa, era nisso que eu me apoiava, sabe? E aí, quando eu era modelo, pra mim era muito importante que eu tivesse sempre uma roupa nova, então eu costurava muito. Tinha uma época que eu tava tipo, alguém me chamou pra sair. Aí eram tipo 2 da tarde, o rolê é 6 horas. Não tem nada pra vestir, deixa eu só pegar um tecido aqui e costurar minha roupa pro meu rolê. E isso é muito maluco, tipo, hoje em dia eu não costuro mais, não tenho tanto tempo. Mas quando eu costuro é tipo bem lentamente. E a coisa com a marca não foi uma marca de muito sucesso. Eu tive muitas poucas vendas. Mas mesmo assim eu fico feliz de saber que tem algumas pessoas por aí vestindo coisas que eu criei. Vou colocar uma foto. Ok. 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 A próxima coisa é que eu já fiz transferência de faculdade 3 vezes. Eu sou tipo um Pokémon pulando de faculdade em faculdade. Não, mentira, isso não é verdade. O que aconteceu foi que quando eu comecei a faculdade, era no meio da pandemia e eu queria um lugar que fosse, tipo, seguro, sabe? E o meu pai, ele fazia faculdade, nessa faculdade eu comecei. E eles me deram um super desconto, sabe? Então, eu comecei nessa faculdade. Ela não era, não vou dizer qual faculdade era. Mesmo que entendendo as coisas você pode descobrir. Mas não era uma faculdade que tinha muito nome ou que tinha muito tradição em educação. E quando eu comecei a fazer as aulas, eu meio que era só uma aula por semana. Mas mesmo assim, eu percebi que não era muito boa. Eu não posso falar sobre a faculdade toda, mas pelo menos a aula que eu fiz tinha alguns problemas muito, muito sérios que não dá pra ignorar. Tipo, eu vou fazer um vídeo falando só sobre essas fofocas. Mas é isso. E aí eu pulei pra outra. Só que quando eu pulei pra outra foi quando a pandemia ficou pior. E aí eu comecei a ter aula só online. E era todo mundo muito irresponsável, sabe? E aí eu acabei entrando em uma briga com uma menina. Tipo, não briga, mas discussão. Porque eu ficava em cima, eu ficava tipo, gente, vamos fazer o trabalho. Porque principalmente nessa época eu era muito chata com nota. E eu queria nota boa, sabe? Eu tô ali, tô enclausurada. Eu queria fazer os trabalhos bem. E não tinha ninguém fazendo. E eu tive uma grande briga com uma menina por isso. Eu vou contar mais as minhas fofocas. Mas até ficou bem feio, sabe? Ela até deu a entender que se a gente se encontrasse na faculdade, ela ia me dar um coça. Porque eu tava enchendo o saco fazer trabalho, né? Mas acaba que esse trabalho, tipo, 3 pessoas fizeram o trabalho todo. E era um grupo com, tipo, 12 pessoas. Pra você entender, né? Tipo, depois que isso aconteceu, eu parei de encher o trabalho e, tipo, foi caótico. Ok.
Essa é outra sobre o meu passado com arte e esporte, que é eu dancei com a Gloria Groove. Ok, eu não vou falar como era antes, porque, tipo, acho meio aleatório, sabe? A Glória Groove é uma pessoa. Mas eu dancei com ela antes de ela ser Glória Groove, sabe? A gente era. Eu era criança e a Glória Groove era um pouco mais velha. E aí ela fez umas músicas na igreja. E eu dancei na igreja. Eu dançava muito na igreja. Só que eu era uma dessas mega igrejas. E aí vem o próximo fato sobre mim, que é eu dancei na TV várias e várias e várias vezes. Eu e a minha mãe, a gente era da dança. E a gente fazia muitas. Eu fazia com as crianças, ela com os adultos, mas muitas vezes eu ia ficar com ela na prática dela. E eles meio que me integravam, sabe? Tá aqui, coloca a figurinha, não vamos dançar. E era grande, tipo, eu diria que pelo menos uma centena de pessoas na igreja e muitas outras era uma igreja que tinha um canal, sabe? E muitas outras assistindo. E eu acho que naquela época eu não tinha ideia, sabe? Eu não me importava, eu dançava pra Deus e é isso mesmo. E eu não tenho que falar sobre isso, tipo, eu era criança, tudo bem. Mas é isso, eu dancei com a Gloria Groove e na TV. E eu também, isso não é um dos fatos que eu coloquei na lista. Deixa eu pegar outro gatilho. Mas eu já fui modelo. E eu já fiz alguns Eu já fiz alguns. Eu já fiz alguns desfiles. E alguns ensaios de foto. Não muitos. Eu acho que eu logo percebi que isso não era muito pra mim. E eu me sentia muito explorada e muito cansada. E olha, gente, meu gato. E é isso. Durou muito pouco, tipo, um ano. É aquela. Se eu tiver com vontade, eu vou colocar uma foto. Mas foi legal. Eu acho que talvez eu possa fazer algum dia. Eu tô pensando em fazer uns vídeos mais caseirinhos comigo fazendo as minhas unhas. E fofocando. Que eu adoro uma fofoquinha. Não sei se isso é muito certo de falar hoje em dia. Mas eu adoro uma fofoquinha. Então, talvez algum dia eu faça uma fofoca sobre o dia que eu fui. Os dias que eu fui modelo, que tem muita coisa pra falar. O próximo item é... Eu comecei a assistir ASMR.
Quando eu tinha 15 anos, eu tava num período muito de insônia, sabe? Porque eu comecei nessa escola nova que tinha muita cobrança, muita pressão. E, tipo, eu não conseguia nem dormir, sabe? E aí, uma amiga minha, que também tava na mesma situação, falou pra mim, assiste SMR. Você já foi falar de SMR? Ela foi, tipo, passando o evangelho do SMR pra mim. E eu fui, tipo, parece legal. Parece esquisito. Eu não sei. E aí, num dia, eu tava... A gente tava sentada entre as aulas. Aí ela pegou o fone dela, ficou tipo, vem cá. Colocou o fone em mim e colocou um play de um vídeo que era tipo... Acho que era uma menina penteando o cabelo. E aí eu sentei, na hora eu fiquei assim, tipo, que estranho, mas ela foi tipo, ouvir. Ela era uma daquelas amigas que é tipo amiga mãe, sabe? E aí eu comecei a ouvir. E era tão bom. Tipo, mesmo naquela sala cheia de gente esperando pra próxima aula, eu tava completamente relaxada. E aí eu comecei a ouvir todas as noites. E isso foi 8 anos atrás. E eu não acho que desde então tenha uma noite que eu não tenha ouvido pelo menos um pouquinho de ASMR. 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 Essa é outra bem aleatória. Quando eu era criança, tipo, criança, uns 7 ou 8 anos, eu era criança de prédio e tal. E no hall do prédio, perto de onde as crianças brincavam, tinha uma mesa de vidro. E as mães sempre falavam, tipo, toma cuidado com a mesa de vidro, toma cuidado com a mesa de vidro. E a gente não tomava. Então, teve uma vez que eu tive uma briguinha com uma menina. E eu acho que ela pegou a minha Polly Pocket e não devia, era alguma coisa assim, eu só lembro da Polly. Eu adorava Polly Pocket. E aí ela me empurrou e aí eu fui de costas assim na mesa de vidro. E aí eu caí nessa mesa de vidro. Eu não lembro muito do que aconteceu. O meu cérebro deu uma apagada, mas eu só sei que, tipo, meus pais correram comigo pro hospital e eu tomei 15 pontos. E eu tenho essa cicatriz até hoje. Ela era bem maior, bem mais grosseirona. Mas hoje em dia ela é normal, sabe? Eu não costumo ver ela. Essa aqui, eu não sei. Eu não sei porque eu separei essa. Foi o que apareceu na minha cabeça. Meu gato foi embora. A próxima é... Ok, dá pra perceber que, tipo, as coisas interessantes estavam acabando. Mas eu tenho 10 tatuagens. Eu tenho entre... Essa eu vou mostrar a minha maior e a minha menor. Essa aqui é a minha maior. É uma Maria Fumaça. Eu vou fazer um vídeo sobre todas as minhas tatuagens, se você vai entender porque é uma Maria Fumaça. E a menor... Eu tenho muitas tatuagens muito pequenas, mas eu acho que
A melhor é essa aqui. Tá escrito Why Not. E sim, eu fiz ela numa balada. Ai, gente, 18 anos. Ok. A próxima e penúltima, eu acho que esses foram 11 fatos. Então, se foram 11, você ganhou um fato de brinde. Mas, esse é meu cabelo natural. Tá crescendo, que eu cortei bem curtinho. Mas eu comecei a usar perucas por causa de uma série chamada Store. E é uma série que quase ninguém conhece aqui no BR, que é sobre do universo de Empire, que são séries sobre cantores. E essa série são sobre 3 meninas de passados bem diferentes que começaram a... Elas são cantoras e elas cantam tipo R&B, levemente hip hop, levemente pop. E eu adorava essa série, mas eu não sabia muito sobre perucas, tipo quase nada. E eu comecei a perceber, tipo, mais ou menos a segunda temporada, que a cada episódio os cabelos delas estavam diferentes. E eu ficava tipo, o que tá acontecendo? E aí eu entrei meio que no grupo de fãs deles. E aí, não, o que aconteceu foi mencionado durante a série que, tipo, a Carlota, que era a personagem que era, tipo, materna, mais ou menos, que ela tinha uma coleção gigante de peruca. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei, tipo, foi um grande estalo na minha cabeça. E aí eu entrei no grupo de fãs deles e tava todo mundo falando, tipo, ai, minha peruca, minha peruca, minha peruca. E aí eu saí e comprei uma peruca hoje. Ela é muito boa pra uma primeira peruca, mas eu fui comprar ela presencialmente. E eu lembro que a minha mãe foi comigo. E aí, desculpa, eu li uma notificação. E ela achou meio esquisito, mas agora ela ama. Então, eu sou a it girl dessa casa. E é isso, eu acho. A gente tem 30 minutos no relógio. E o meu sushi tá chegando, então eu vou ter que ir. Não se esquece de curtir, de comentar. Eu respondo todos os comentários. Eu juro de jeitinho que eu respondo sim. Algumas vezes demora até a segunda, que é quando eu posso responder os comentários mais longos. Mas se você quiser comentar, eu vou responder com certeza. E não se esquece de se inscrever e de compartilhar. E muito obrigada por ter se inscrevido, pessoas que se inscreveram. E, sei lá, talvez vocês estejam aqui pro 200, 300, talvez 400. Acho que a gente tem potencial, viu? E é isso.